como a minha noiva demonstrava o seu amor e zelo ao ouvir a minha voz e direção. Enquanto caminhávamos juntos, eu a protegi, guardei e alimentei. Mas o seu coração se engordou e se afastou de mim, andando nos seus próprios caminhos e segundo a vaidade do seu coração. Assumiu o controle, se encheu de vaidades e anseio por fama. Os ídolos são exaltados nos altares do seu coração. Os aplausos ensurdecedores desviaram seus ouvidos da minha palavra, mas eu a conheço. Conheço as suas obras imperfeitas e o seu coração caído, suas vestes sujas. Choram no funeral, mas eu a chamo. Vem, levanta-te, não está morta, apenas dorme. Eu a conheço pelo nome e tenho preparado vestes de linho fino, puro e resplandecente. O Senhor revelou no meu espírito um texto que expressa a condição da igreja de Sardes e me fez ver um funeral. Jairo se prostra aos pés de Jesus, clamando pela vida da sua filha que estava à beira da morte. Jesus seguia para a casa de Jairo, porém encontrou a mulher do fluxo de sangue. Nesse tempo, chegam os da casa de Jairo dizendo que não incomodasse mais o mestre, porque sua filha estava morta. Jesus seguiu para encontrar a filha adormecida de Jairo. Na casa de Jairo estavam os lamentadores e os instrumentistas contratados para distrair o funeral. Mas Jesus chega e dá uma ordem: retirai-vos, pois a menina não está morta, apenas dorme. Há um chamado para o despertamento da igreja do Senhor. Retirai do vosso meio as distrações, os ídolos, os altares e aqueles que são contratados por dinheiro para distrair, porque estes seguem com o funeral. Esse é o objetivo deles, enquanto a menina está apenas adormecido. A ordem do Senhor é: levanta-te, levanta-te. Após isso, Jesus ordenou que lhe desse alimento. A igreja de Sardes estava num estado de letargia, completamente adormecida. Do ponto de vista clínico, estado de letargia é caracterizado por apresentar sinais vitais baixos. A pulsação, respiração e batimentos cardíacos praticamente imperceptíveis. A igreja de Sardes permanecia inerte à sua decadência espiritual. Suas vestes estavam sujas e não eram poucos. Vestes sujas representam corações contaminados pela vaidade e orgulho, se movem pelo seu próprio interesse, sem temor e santidade. Para manter a fama, Sardes apresentava obras aos homens, mas imperfeitas diante do Senhor. Sem sinais vitais do Espírito Santo, a megalomania acessou o coração da igreja. E agora, como os ídolos, se tornou surda, cega e insensível. O coração da igreja precisa pulsar pelos perdidos e os doentes e não pelos instrumentistas que choram o funeral. O Senhor adverte: vigiai. Mas também expressa uma ordem: levanta-te e confirma os que estão para morrer e lembra-te do que tens recebido. Sardes recebeu do Senhor, ouviu, mas não guardou. Jesus, explicando a parábola do semeador, fala da semente que caiu à beira do caminho. Aquele que ouviu, mas não guardou no coração. Veio o maligno e roubou a semente. Outro que também ouve, mas o terreno pedregoso do coração não permite a palavra criar raízes. Sem fundamento. A semente dura um pouco tempo, mas não resiste às adversidades.
Ouvir a palavra e se emaranhar com os espinhos que representam as propostas, as estratégias humanas, o crescimento do engano e da fama, tornam a semente infrutífera. Jesus alerta a igreja para guardar e se arrepender. A palavra produz quebrantamento e gera arrependimento. A respiração lenta altera os sentidos. Tem boca, mas não falam. Olhos e não veem. Ouvidos e não ouvem. Mãos que não se estendem para servir. Pés coxos e paralíticos espirituais. Desapercebidos do que os céus estão falando e fazendo. Jesus declarou que ele fazia o que via o Pai fazendo. E Sardes estava olhando para dentro de si mesma, defendendo a sua placa, as 4 paredes, estabelecendo um reino próprio e não o reino de Deus. Uma igreja desconectada do que o Senhor está fazendo busca a fama e se autopromove. Preenche agendas com entretenimentos, contrata por altos valores os vendedores da palavra, enquanto deveria estar clamando. É, pois, esta casa que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isto, diz o Senhor. A igreja tem buscado edificar a si mesma, mas é Cristo, somente Cristo, que a edifica. O coração se movendo pela idolatria. Historicamente, a cidade de Sardes foi capital do rico e poderoso reino da Lídia e estava sobre colinas com precipícios de até 460 metros, uma fortaleza militar quase impenetrável. Mas, por falta de vigilância, por 2 vezes fora invadida inesperadamente. O orgulho e a altivez de Sardes nos lembram o quanto precisamos ser vigilantes. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. E Jesus, na sua carta, confronta a idolatria do coração da igreja. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. Sardes tinha a aparência de viva, mas os seus fracos sinais vitais apontavam para uma igreja que precisava de mudança. Arrepende-te. O chamado para os últimos dias é um genuíno arrependimento, onde os ídolos são destronados, as plataformas descem, ao mesmo tempo que a igreja discerne o tempo para se arrepender e voltar ao Senhor, a sua suficiência, o seu senhorio e governo. O Senhor me trouxe nesses dias o encargo de uma mensagem que fala sobre o caráter da sua igreja. Cristo revelará o seu caráter na sua igreja. Ele a si mesmo se esvaziou, fez-se sem reputação, se tornou servo e mesmo sendo Deus, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, traz uma prescrição, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O chamado da igreja é para se parecer com Cristo e ter o mesmo pensamento, é agir como Ele, se esvaziar, se humilhar e servir com um coração puro, ensinável e tratável. A igreja do Senhor não pode se parecer com o mundo. Jesus nos chama a aprender dele. Aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A idolatria do ativismo trouxe sobre a igreja o jugo do serviço para manter a aparência e a fama. Jesus não nos chamou para um serviço, mas para servir. Servir assim como ele, com uma bacia e toalha nas mãos para lavar os pés.
ferramentas de um escravo, e Jesus curvou-se para lavar e enxugar os pés dos seus discípulos, para nos ensinar. Curvar-se no hebraico tem a tradução de humilhar-se, não tem holofotes, nem aplausos, poucos seguidores, nenhuma fama nisso. Mas esse é o chamado para a igreja. Aprendei de mim. A igreja precisa entender que não é mover a terra, mas mover o céu. Tocar o coração do Senhor para rasgar os céus. Oh, que tu rasgasses os céus, que descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Como quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem para fazer teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer a tua presença. A igreja preparada se veste do reino, suas vestimentas são de linho fino, puro e resplandecente com justiça. Uma igreja sem manchas, mas santa, irrepreensível e gloriosa. O seu nome é conhecido e declarado pelo noivo. Ele diz: andarão comigo, eis que venho rapidamente e a minha recompensa está comigo.